Estamos aqui mais uma vez, estudando o livro da Esperança. E a lição hoje é bênção de Deus. Nós vamos falar do dinheiro como bênção de Deus, no momento em que essa moeda ou esse papel tem uma utilização positiva. Tudo que tem na Terra que ajuda, que contribui com todos nós é uma bênção de Deus. E a primeira frase que nós vamos trabalhar na lição Bênção de Deus é: assim toda árvore boa produz bons frutos. É de Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 17. E a gente estudando sobre esse versículo, nós imaginamos como que uma árvore, ela dá tantos frutos e foi apenas uma semente que ela desenvolveu. Imagina nós, como filhos de Deus, também, que podemos assim desenvolver como uma árvore, fazer tantas coisas boas, aprimorar tantos nossos sentimentos. E existe uma passagem interessante falando que não tem jeito de ocorrer o processo de evolução sem que nós vamos precisar uns dos outros. Todo o processo de evolução nosso é através dos outros, uns com os outros. Então, a gente já imagina que é a mesma coisa da árvore, né? É uma semente dá uma árvore que dá quantos frutos e quantas outras sementes. Então, é isso, quantos alimentos que uma árvore gera. Então, o texto do capítulo 16, item 14, é assim: venho, meus irmãos e meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Essa mensagem é de Lacordaire, Constantina, foi editada em 1863. Aqui tem o reforço da primeira fala nossa, da necessidade dos espíritos e os encarnados. Então, esse trabalho ele é mútuo para a nossa regeneração. O nosso planeta está nessa condição de regeneração. Todos nós que vamos nos libertando do egoísmo, do orgulho, que vamos desenvolvendo o espírito de fraternidade, nós estamos fazendo essa busca da melhora para que nós possamos também evoluir junto com o nosso planeta na regeneração. E nós pegamos 2 comentários de Mateus no Evangelho dos Humildes, que fala assim, que é muito importante para nós. Quem só cuida da parte material embrutece a alma, materializando o seu perispírito, acarretará grandes perturbações quando desencarnar. Então, olha, a nossa responsabilidade na nossa melhora nesse desprendimento dos bens terrenos, que vai gerar no nosso desprendimento que outro possa desfrutar também
de tudo aquilo que nós já estamos conquistando, que nós não, sendo egoísta, nós estamos auxiliando o próximo e estamos também desenvolvendo o nosso desprendimento dos bens terrenos. Isso nos auxiliará nesse processo de regeneração. Novamente, o apego à matéria nos afasta de Deus, retardando o nosso progresso espiritual. Então, mergulhamos em reencarnações dolorosas. Imagina bem o quanto isso é sério. Nós sabemos que nosso processo de evolução ele dá através das reencarnações. Essa ida e vinda nossa precisa de tomarmos consciência para que ela nos proteja, nos auxilie, que nós aproveitamos o melhor que nós conseguirmos a nossa reencarnação. Então, imagina que essas reencarnações dolorosas, elas são porque nós ficamos tão presos à parte material que nós ficamos nas zonas umbralinas. E muitas vezes, para nos auxiliar, a espiritualidade coloca para nós uma reencarnação até acidental, aonde nós vamos nos ligar a pessoas que não temos afinidade, que ainda não desenvolvemos sentimentos, e essas reencarnações, elas precisam de ser o mínimo possível, porque elas dificultam o nosso processo de melhora nessa existência. Então, nós precisamos rever vários comportamentos, aquelas criaturas que estão em lares, que estão vendo as dificuldades que tem entre a família, que às vezes até sai de casa, até faz uma separação brusca, e isso não é positivo. Nós precisamos de compreender que todo o trabalho nosso de aprimoramento, ele está na lei de progresso, que fala para nós, na questão do Livro dos Espíritos, 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Então, hoje nós estamos na nossa doutrina espírita, e a nossa doutrina, ela trabalha a reencarnação de uma forma bem ampla, mostrando para nós o valor de uma reencarnação, mostrando para nós a necessidade das reencarnações. Então, na lei de progresso, aqui faz essa pergunta: como que a doutrina espírita pode contribuir? Vamos ver a resposta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e fazendo os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Nós precisamos de voltar para nós mesmos, né? Se nós estamos aprendendo, isso aí está até lá no nosso inconsciente e também na nossa consciência. Como que nós nos sentimos todas as vezes que nós somos muito apegados materialmente? Como que fica a nossa consciência quando nós temos a oportunidade de auxiliar, de fazer alguma coisa em prol de alguém que está precisando, e a gente deixa para outra oportunidade? Como que fica a nossa consciência? Então, é porque nós já temos conhecimentos dessa vida, de outras vidas, dessa necessidade
de trabalhar essa parte material em nós. Nós queremos, até antes de fazer a leitura da lição, fazer alguns comentários muito oportunos hoje quanto à sobrevivência da casa espírita. De que uma casa espírita que tem energia, que tem todo o material de limpeza, que tem todo o refazimento das estruturas que precisa ficar em manutenção constante, sem falar no trabalho assistencial, que é também um trabalho de muita intensidade numa casa espírita. Como que nós, os frequentadores da casa espírita, estamos colaborando? Porque nós ouvimos uma entrevista com o nosso palestrante, Edivaldo Franco, e foi feito para ele algumas perguntas que me levou a sentir necessidade de comentar nessa live esse procedimento. Agora, na pandemia, a casa ela não está aberta para estudo, para palestra, tem algumas coisas já retomando, mas ficou aí um bom tempo fechado. Mas as pessoas que buscam auxílio, que têm necessidade, estão sempre lá. É só ver uma janelinha aberta, é só encontrar um daqueles que já colaborou, que está lá fazendo as solicitações das ajudas. Como que nós, os frequentadores, estamos agindo? Lembrar daquela passagem do Evangelho, do óbolo da viúva, e dar a sua menor contribuição até que te faz falta. Ele vai ter um grande auxílio do Pai Maior. Então, nós precisamos de ver, sim, a bênção do dinheiro. É necessário que nós tenhamos essa consciência e que nós possamos até fazer isso de uma forma mais espontânea para ir desenvolvendo em nós as nossas responsabilidades. Sempre as casas, elas têm alguma atividade para ajudar na manutenção. Então, a Casa Espírita Joana d'Arc, na época da normalidade, ela fazia a pizza, né? E agora ela tem pizza para vender e pão de queijo, está sendo terceirizado, porque não é possível mais a aglomeração por enquanto. E nós? Nós estamos fazendo o quê para ajudar? E essas famílias que a casa assiste, na medida do possível, porque está tendo condições, está sendo realizado. Não da mesma forma que estava antes da pandemia. Então, essa lição, ela é muito importante e algumas coisas para nós refletirmos sobre as nossas responsabilidades. Todos nós temos alguma coisa para dar. Nós vamos começar a leitura aqui para a gente ver o quanto nós podemos fazer também, não só com o dinheiro. E aqui na lição vocês vão encontrar 8 vezes a palavra caridade na lição. E nessas 8 vezes que nós vamos encontrar a palavra caridade, nós vamos ver que depende de nós esse auxílio. E ele é de acordo com a nossa percepção, com a nossa já maturidade. Muitas vezes criticamos o dinheiro, malsinando-lhe a existência. No entanto, é lícito observá-lo através da justiça. Nós temos a lei de justiça, né? Então, nós vamos agora começar a trabalhar dentro dessa lei de justiça.
O dinheiro não compra a harmonia. Contudo, nas mãos da caridade, restaura o equilíbrio do pai de família onerado em dívidas escabrosas. E aí a gente vai lembrar que harmonia, imagina que o dinheiro não compra harmonia, mas quando nós olhamos um irmão nosso, nós precisamos uns dos outros no nosso processo de evolução. Quando olhamos um irmão nosso, que tem uma família e que está passando pelo desemprego, está passando por uma doença, e aquela família está endividando, passando dificuldade na sua sobrevivência, e aí uma mão caridosa, até mesmo buscando auxílio em outras mãos caridosas, nós podemos auxiliar aquela família até que ela se restabeleça, fazer o máximo que a gente der conta, se for possível, ajudar a arrumar um trabalho, ver aí o que nós podemos fazer, uma formação, um curso técnico, e dar. Isto é temporário, nós não podemos criar naquelas criaturas dependência, isso não é caridade. Aí nós precisamos direitinho de saber que o nosso trabalho para aquela família, ele vai fazer com que haja harmonia. Então, não se compra, mas se ajuda a conquistar a harmonia. E aí nós passaremos para o nosso próximo elemento da natureza, né? Não compra o sol, mas nas mãos da caridade obtém o cobertor, destinando a aquecer o corpo enregelado dos que tremem de frio. Imagina que todo ano nós temos aqueles dias muito frios, aquelas noites difíceis, e a gente está, às vezes, em casa, com a casa toda protegida, às vezes tem até aquecedor, os cobertores são muito confortáveis, e aí nós ligamos uma TV e nós escutamos, nós vemos, é mostrado para a sociedade que tem pessoas ao relento, que tem pessoas em dificuldade. E quantas vezes eu já ouvi algumas histórias que nós dormimos a noite tranquila e no dia seguinte nós lembramos daquela história, mas nós também ouvimos em noticiário que muitos daqueles já desencarnaram e nós não fizemos nada. Imagina hoje a nossa responsabilidade, nós já temos conhecimento. Então, nós podemos fazer até prevenção, como nós falamos lá, se cada um contribuir um pouquinho na casa espírita, aquelas famílias já assistidas, que se encontram assim, com problemas mais difíceis, até a estrutura mais difícil na casa, a casa é mais fria, nós já temos uma reserva para quando isso acontecer, de aproximar essa temperatura fria, que esses cobertores chegam a tempo. Por isso que nós precisamos. E ainda tem uma coisa positiva para falar, que também o nosso companheiro Divaldo nos lembrou hoje nessa entrevista. Se nós tivermos o cuidado de ter essa reserva dos companheiros se mobilizar, nós também vamos auxiliando e diminui esse pessoal da rua, que é o que mais é necessário, porque senão eles vão entrar em acomodações e isso vira profissão pedir, porque
está dificultando chegar naquele momento mais necessário esse trabalho. E aí nós vamos novamente falar de um outro tópico importante: não compra saúde. Entretanto, nas mãos da caridade, assegura proteção ao enfermo desamparado. Quando eu fui bem mais jovem, contribuir nas visitas do apoio cristão na medicina através do Grupo Espírita Joana d'Arc, eu me lembro que ou chegando ou saindo, eu deparava com famílias que trouxe doente de fora, de outras cidades, e que estava lá fora, sem alimento, sem lugar de dormir, e às vezes em condições de muito sofrimento, de muita dor, porque eles nem tinham notícia ainda do atendimento àquele familiar, o que tinha acontecido, às vezes era um acidente, às vezes era um quadro grave de saúde. E graças a Deus, o nosso grupo todo, quantas vezes nós encaminhamos, levamos, outra vez demos o dinheiro do ônibus para eles ir para o albergue, para eles passar a noite agasalhado, para eles alimentar. E aí, levando eles lá no albergue, quantas vezes nós fomos solicitados que precisava de ajuda para eles poder atender essas pessoas até 3 dias, amparar essas criaturas. Lá tem um tempo limite, que eles também precisavam de ajuda, qualquer tipo de ajuda. E aí também a gente teve a oportunidade de trazer para a casa espírita e de ver o que a gente poderia melhorar nas atividades que buscava rendimento, para também lá ajudar um pouquinho. Isso tudo que a gente está conversando aqui, todos nós já sabemos. Por que estamos relembrando? Porque muitas vezes acontece como aqueles irmãos nossos que estavam numa noite de frio e que nós sabíamos, mas deixamos para o outro dia. Assim também pode acontecer conosco. Nós hoje sabemos de tudo isso e estamos deixando para quando aposentar, para quando tirar férias. E quem sabe nós não estaremos até lá encarnados. Estamos perdendo novamente uma oportunidade. E vamos mais um tópico da lição. Não compra a visão, o dinheiro não compra a visão. Todavia, nas mãos da caridade, oferece óculos aos olhos deficientes do trabalhador, de parcos recursos, do trabalhador. Eu achei interessante esse pedacinho, né? Às vezes, a gente, na escola, como professora, eu já vivi essa experiência. Perceber, assim, a dificuldade de um aluno de estar acompanhando a aula e buscar naquele aluno a sua dificuldade. Uma hora ele não usava óculos e a gente precisava de auxiliá-lo para ele chegar a um oculista, buscar alguém que pudesse nos ajudar. Outra hora era o óculos que já estava fora da dificuldade dele, ele já tinha ampliado a sua dificuldade. Então, esse trabalhador, às vezes, ele, com aquela luta de casa, com a família, ele não tem condições de fazer esse investimento tão rápido e ele precisa de ajuda. Então, o dinheiro compra, o dinheiro ajuda. Por isso que é importante, o dinheiro é bênção de Deus. Não compra a euforia. Contudo, nas mãos da caridade, improvisa a refeição devida aos companheiros que enlanquece de fome. Imagina nós
também na nossa mesa farta, né? Lembrando que nós temos companheiros que às vezes até aquele que é serviçal na nossa família, que fala que aquele dia ele não tinha mais do que arroz para fazer, ou que ele tinha acabado o que ele tinha feito no almoço, e a gente fica imaginando que aquela pessoa está trabalhando, está batalhando. Outras vezes é um só na casa que está trabalhando e a família é grande, o consumo é muito maior do que o que ele está dando conta de levar. Então, nesse momento, o dinheiro, ele ajuda-nos a facilitar temporariamente a vida daquela família. Nós não podemos deixar criar dependência. Nós precisamos ficar atento com esse processo de auxílio. Até porque o nosso companheiro Divaldo, até em tom de brincadeira, ele disse: nós não podemos ajudar muito tempo porque estão sempre vindo outros em maior necessidades. Então, vamos ficar atento a isso aí. Aí nós vamos falar de um tópico gostoso. O dinheiro não compra alegria. No entanto, nas mãos da caridade, garante a consolação para aqueles que choram, suspirando por migalhas de reconforto. E quando a gente estava estudando, eu e o Humberto conversando sobre a lição, ele até me lembrou de um momento agradável, que nós vimos aquela novela do Império, que tem um dos que interpreta a Xana lá, que fez a festinha de Cosme e Damião, aquele número enorme de criança, né, curtindo aquela festa cheia de música, de alegria, levando a sua sacolinha para casa. Aí você fala, mas essa festa é uma vez por ano. Aí nós lembramos das festinhas juninas, e nós lembramos das festinhas dos dias das crianças, e conversando com várias famílias, eles esperam por essa data, por essas datas, pelo Natal, e fica nessa alegria, pensando que vai ter pelo menos um dia que eles possam divertir, que eles possam se alimentar melhor. Então, isso também está dentro do nosso propósito de caridade. E não podemos esquecer que caridade é uma das falas do nosso codificador, né? Fora da caridade não há salvação. Não compra o dinheiro, não compra a luz espiritual, mas nas mãos da caridade propaga a página edificante que reajusta o pensamento a tresmalhar-se nas sombras. Olha, que bênção! Eu me lembro muito quando eu ainda fazia parte da campanha do Quilo, a nossa luta para conseguir as mensagens, né? Que elas precisava de doações dessas mensagens, tem o custo da impressão, do papel, do trabalho de quem faz, para a gente distribuir. Porque quantas vezes que a gente não tinha e aquelas famílias falavam, cadê minha mensagem? O que eu mais espero é pela mensagem. Nossa, aquela mensagem que vocês deixou aqui melhorou, eu estava numa tristeza, eu não tinha ânimo. Então, a gente imaginar a importância, nós conhecemos uma casa espírita aqui em Uberlândia, que eles estavam incentivando a leitura, saiu um grupo levando livro para emprestar, e na outra, daí 15 dias, eles buscavam aquele livro, se a pessoa interessasse, eles deixavam outro
e falava que se precisasse de qualquer auxílio para conversar da leitura, da dificuldade de alguma coisa, mostrando a importante ideia da mensagem espírita. Ela traz a luz espiritual para nós. Muito conhecimento. Imagina os livros do nosso companheiro Chico Xavier, o quanto que ajuda essas mensagens que ele traz, que auxilia aquelas mães que estão passando pela separação dos filhos, e elas lê aquelas mensagens de outras mães, o encorajamento que passa a possuir. Então, nós podemos ter certeza que essa luz espiritual é muito importante, que nós possamos estar também incentivando esse outro trabalho para que ele possa ter dinheiro para fazer as mensagens, ter livro para doar, para emprestar. Dinheiro também não compra a fé. Entretanto, nas mãos da caridade, ergue a esperança junto de corações tombados em sofrimento e penúria. Então, imagina essa fala nossa hoje, ela é uma fala estimulando a nossa fé em mudanças de comportamento, acreditando. A fé é acreditar, acreditando em Deus, que se nós fizermos a nossa parte, Ele nos ajudará. Não faltará o mínimo para nenhum filho dele. Não faltará o mínimo. Claro que nós temos que compreender que existe a prova da pobreza e a prova da riqueza. Prova é aquela condição que o espírito, faz a sua semeadura e ele vem para os seus ajustes. Então, o dinheiro também é uma prova, porque quando nós vamos fazendo desse dinheiro só depósitos, até nós que fizemos o depósito, que trabalhamos, que batalhamos para possuir, podemos não desfrutar desse bem, desse valor tão precioso. Nós mesmos podemos ser os primeiros a deixar esse dinheiro e passar para o mundo espiritual atordoado, porque esse dinheiro ficou e nós achamos que somos donos desse dinheiro. E a prova da pobreza também, ela é uma prova que traz muito embrutecimento, muita briga, muita agressividade, muita indiferença, muito vício. E aí nós precisamos também ir melhorando os nossos sentimentos para que nós também tenhamos certeza, e olha bem, que nós faremos a nossa passagem para o mundo espiritual em condições melhor, tanto sendo rico como sendo pobre. Porque se nós ajudarmos esse pobre, que nós chamamos de miserável, ele tendo o mínimo, às vezes ele estimula para dar valor naquele mínimo e também começar a buscar. Também conhecemos vários casos assim, mesmo no atendimento à assistência fraterna, que já participamos. Dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível, que nas garras da sovinice ou da crueldade é capaz de criar o infortúnio ou acobertar o vício. Mas tudo isso que nós falamos pode mudar assim, mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado
no banco da consciência tranquila, toda vez que suja, unindo ao serviço e à caridade, será sempre bênção de Deus, fazendo prodígios. E é tão rico, né, que nós que já estamos estudando esse capítulo há algumas semanas, a gente passou por várias interpretações e a gente hoje está falando na parte da bênção, que está nas nossas mãos fazer prodígios. E nós sabemos da nossa responsabilidade, porque nós temos esse despertar na consciência cada vez que nós tomamos conhecimento através de uma rede de televisão, através de um amigo, através de uma instituição que está batalhando para esse auxílio ao próximo e que nós adiamos, nós ficamos mal com a nossa consciência. Então vamos, nesse momento que a gente encerrar, meditar se nós já estamos mais atentos a não perder esse chamado na hora que precisar de ajudar qualquer um dos nossos irmãos. Que Jesus nos proteja